Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Lutero considerava que a atividade do professor ou da professora é, ao lado do ministério da palavra, a atividade mais útil, maior e melhor que existe, nas próprias palavras do reformador, pois é uma das maneiras de Deus manter a paz e a ordem na terra. Nesse sentido, a filosofia luterana de educação acredita que a educação deve ser realmente universal. Imbuída dessa perspectiva, a antiga Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Canoas inaugurou a Escola Luterana Cristo Redentor em 1969. O trabalho da escola progrediu e em 1972 deu-se início às faculdades canoenses. A caminhada foi premiada em janeiro de 1988 com a autorização da criação da Universidade Luterana do Brasil, a nossa UBRA, que hoje é mantida pela AELBRA. Em cada culto cristão, o Deus triuno nos abençoa por meio da leitura bíblica e da proclamação de sua santa palavra e evangelho. Ao mesmo tempo em que damos graças a Deus pelas bênçãos derramadas nesses 48 anos de história da UBRA, também intercedemos a Deus que abençoe o futuro da UBRA em todos os campi e escolas de todo o Brasil. Vamos invocar a presença do nosso Deus. Damos graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, é uma alegria estarmos juntos neste momento tão especial. E neste instante fazemos a leitura bíblica. Nós passamos para a leitura do Salmo 23, que nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois o Senhor, meu Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Sobre os verdes campos, vou
passar, mesmo distantes, temos alegria. Deus o Pai queremos, pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Em um dos anos mais difíceis da história recente de nosso país, este mês a Ubra celebra 48 anos. É tempo de olhar para os céus e agradecer. Em um dos anos mais difíceis da história recente de nosso país, este mês a Ubra celebra 48 anos. Também é tempo de olhar para os céus e pedir. Por isto, irmanados, nos encontramos neste culto de aniversário para agradecer e para pedir. Neste momento específico, agradeço a Deus pelo privilégio de poder trazer a vocês uma palavra de fé, esperança e amor. Mas também quero pedir, e peço que Deus guie o meu falar e abençoe o ouvir de cada um de vocês. Há 22 anos, eu trabalhava como professor de ensino religioso em uma das escolas da Rede Ubra. No início do ano letivo, um aluno do último ano do ensino fundamental deu uma fugidinha da sala de aula e apareceu lá onde eu estava, na sala dos professores. Ele disse que queria falar comigo. Disse que acreditava na existência de Deus e no seu poder, mas não da maneira como eu falava nas aulas. Ele me disse mais ou menos o seguinte: professor, nas aulas o senhor fala de Deus como se ele fosse uma pessoa, um amigo próximo, alguém bem chegado, mas para mim, Deus não é assim. Eu acredito que ele deu origem a tudo que existe, mas depois se afastou, deixando o universo e os seres humanos seguirem o seu próprio rumo. Aquele querido aluno não usava termos técnicos para se referir à sua fé, mas ele vivia o que os teólogos e filósofos chamam de deísmo, a ideia de que Deus existe, deu origem ao universo, mas não interfere no curso de sua história. É a crença num Deus distante, alheio às nossas vidas neste mundo. Aquela foi a primeira de outras oportunidades que tivemos ao longo do ano para interagir. Mas foi ao final do ano que aconteceu algo que me marcou muito. No último dia letivo, fizemos uma dinâmica de despedida da aula de ensino religioso. Cada um de nós tinha um cartão, semelhante a este. Todos deveríamos pendurar em nossos pescoços o cartão voltado para as nossas costas. E todos deveriam escrever mensagens uns para os outros. No entanto, cada um só poderia ler as mensagens do seu próprio cartão depois que todos já tivessem escrito nele. A dinâmica nos ocupou pelo resto da aula, e todos os alunos já haviam partido felizes para suas férias quando eu pude ler o meu próprio cartão. Entre as inúmeras mensagens nele escritas, havia uma que me chamou muito a atenção, escrita por aquele aluno com quem conversei na sala dos professores no início do ano. A mensagem dele dizia assim: professor, eu aprendi que um homem só é homem quando tem fé. Você é um homem e eu estou aprendendo a ser. Quando olho para a mensagem bíblica e para tudo o que ela nos ensina a respeito de Deus, existe algo que salta aos meus olhos. Deus é um ser relacional. Ele não apenas deu origem à história do universo e de toda a humanidade, mas ele entra em nossa história e se faz presente nela. Já no Jardim do Éden, temos o relato de Deus visitando e interagindo com Adão e Eva. Em determinado momento, quando a angústia e o medo se instauraram nas vidas deles por causa do pecado, Deus interferiu na história deles e fez uma promessa: eu não abandonarei vocês. Esta mesma promessa ecoou por todas as páginas da Bíblia Sagrada e foi confirmada nas mais diversas histórias bíblicas. Por exemplo, Deus agiu na história de vida do personagem bíblico Abraão quando o chamou para ser o pai de uma grande nação. Deus ouviu o clamor dos israelitas que sofriam a escravidão no Egito e ergueu Moisés, o libertador que conduziu o povo para um novo lar. Deus se fez presente através do seu espírito no coração e na mente do franzino Davi,
tornando real na vida dele uma vitória que parecia impossível. Todas essas ações divinas, no entanto, eram apenas sombra da sublime manifestação divina. Quando o tempo certo chegou, o anjo de Deus anunciou a vinda do Salvador prometido, do Messias, e declarou que o nome dele seria Emanuel, que na língua hebraica significa Deus está conosco. Na fé que testemunhamos enquanto instituição confessional, Jesus é o próprio Deus entre nós, que veio a este mundo para nos abençoar com a sua presença, para através de seu sacrifício conquistar para nós o perdão pleno, para restaurar-nos para um relacionamento perfeito com Deus. Aqui é importante percebermos que o caminho trilhado por Jesus fala da realidade que cada um de nós vivencia neste mundo. Ouvir a voz de Deus e seguir a sua vontade não são garantias de uma vida sem angústias, dor e sofrimento. Não encontramos na Bíblia a promessa de que aqueles que seguem a Deus viverão neste mundo num mar de rosas, livres de aflições. Mas o que encontramos na Bíblia é a garantia de que, não importa o que aconteça, não estaremos sozinhos. Encontramos na Bíblia a promessa de Deus: e eis que estarei com vocês todos os dias. Para mim, o texto bíblico lido em nosso culto de hoje, o Salmo 23, dá um lindo testemunho sobre esta promessa. Ele fala sobre uma relação que é estabelecida entre Deus, o pastor, e nós, suas ovelhas. É uma relação pessoal, de proximidade, de entrega, de comprometimento mútuo. O bom pastor cuida de suas ovelhas e as protege, fornece pasto para o alimento, mas isso não é garantia de que os perigos e as adversidades não virão. Na verdade, o Salmo é muito realista quanto a isto e reconhece que, por vezes, nossas dificuldades são tão grandes que parece que estamos passando por um vale escuro como a morte. Mas como num grito que ecoa de sua alma aflita, mas confiante, o autor do Salmo afirma: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, nada temerei. E por que ele não temerá? Porque os problemas são irreais? Porque ele já tem a solução? Porque sabe exatamente o que deve fazer? Porque tem a certeza de que tudo vai acontecer como ele quer? Não. Sua confiança não se baseia em suas próprias forças ou méritos. Ele não teme porque tem a certeza de que Deus o acompanha em todo momento, também em sua maior aflição. Houve um tempo em que eu brincava que o meu carro era do mesmo modelo do carro de Deus. Daí alguns me perguntavam: como assim, pastor? Então eu lhes lembrava do trecho do hino da Universidade Luterana do Brasil: sob o pálio do Supremo Criador. Brincadeiras à parte, no hino a palavra pálio obviamente não se refere a um modelo de carro, mas a uma estrutura utilizada em diversas situações que funciona como uma proteção. Estar sob o pálio do Supremo Criador, portanto, significa estar sob a sua proteção. Assim, em um dos seus mais conhecidos símbolos, a nossa instituição afirma a fé com a qual caminha, a fé que aponta para a presença de Deus em nossas vidas. Este mês, a nossa universidade celebra 48 anos. Sua festa de aniversário é em parte ofuscada pelas situações difíceis que ora enfrentamos. Penso que muitas vezes as dificuldades que se apresentam e as perdas que sofremos nos fazem sentir como se estivéssemos andando num vale escuro. No entanto, em situações como esta, a palavra de Deus nos convida a erguermos a cabeça e a continuarmos caminhando, fazendo aquilo que o amor de Deus nos motiva, transformando as vidas das pessoas através do que somos e do que recebemos. Fazemos tudo isto com uma grande certeza, a de que Deus está ao nosso lado. O bom pastor Jesus, o Deus conosco, que viveu como um de nós e que nos conhece muito bem, afirmou: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. São em testemunhos de fé como este que se sustenta a confessionalidade de nossa instituição. Como em qualquer lugar onde o ser humano está, também aqui o pecado habita, e também aqui se manifesta a nossa imperfeição. Mas é justamente quando reconhecemos a nossa finitude que precisamos olhar para aquele que é maior do que tudo o que enfrentamos, aquele que caminha ao nosso lado e que, em sua bondade, fará a sua vontade se concretizar.
E a vontade de Deus para nossas vidas se sustenta no seu amor. Como instituição confessional, olhamos para o passado e afirmamos a presença de Deus ao nosso lado. Damos testemunho da companhia divina que enriqueceu nossa caminhada, nos sustentou em tempos difíceis, nos perdoou em nossas falhas. Em sua bondade, Deus nos deu o privilégio de participarmos de suas ações pelo bem das pessoas, nos usando como instrumentos seus, no empreendimento que vê educação como ferramenta de transformação. E por tudo isto, somos muito gratos. Ao mesmo tempo, olhamos para um futuro que ainda não conhecemos, mas caminhamos em sua direção fortalecidos pela esperança, que se sustenta na certeza de que Deus vai junto conosco e sustentará a todos os que nele confiam em toda e qualquer situação. Assim, neste mês de aniversário, erguemos os nossos olhos a Deus e agradecemos pela sua presença, a qual nos sustentou até aqui. Também, nesse mês de aniversário, pedimos que Ele permaneça ao nosso lado, nos guie, nos ilumine, nos fortaleça e faça de cada um de nós instrumentos de sua presença e do seu amor nas vidas dos outros. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido agora todos vocês para um momento de oração. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, temos muitos motivos para te agradecer. Nestes 48 anos de trabalho da Universidade Luterana do Brasil, nunca nos faltou a certeza de que tua mão nos guia e tua palavra nos orienta. Os desafios são imensos, assim como imensas são as oportunidades. Não é possível contar as bênçãos recebidas da tua mão, bem como a quantidade de pessoas alcançadas por esta universidade em todos estes anos de caminhada. Colaboradores, professores, alunos, famílias e sociedade em geral. Por tudo isso, te louvamos em profunda gratidão. Sabemos que o teu amor se estende a cada indivíduo, em cada circunstância, e que tens propósitos que vão além do nosso entendimento. Por esta razão, confiamos em ti e nos entregamos sempre aos teus cuidados. Guarda-nos na tua graça e no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe agora as saudações do presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Geraldo, e do magnífico reitor da UBRA Rio Grande do Sul, pastor Thomas Heimann. Em seguida, concluindo este momento de culto, o maestro Tom Pacheco e a cantora e aluna da UBRA Canoas, Suelen Mater, executam a música Que a Luz de Cristo Brilhe. Bênçãos do Deus Triuno a todos vocês. Olá amigos, olá irmãos, estamos nos alegrando, estamos louvando a Deus hoje pelos 48 anos de história abençoada da Universidade Luterana do Brasil. Na qualidade de presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, parabenizo a todos que fazem parte desta história e louvo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na vida de muitas pessoas por meio desta instituição. E deixo para todos 2 versículos da Palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também João 14, 6, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a quem damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, abençoe a todos. A UBRA, nesse 16 de agosto, está tendo o privilégio de comemorar mais um ano de sua existência. São 48 anos, cumprindo com a sua missão de ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora, que já formou mais de 259 mil profissionais para o mercado de trabalho, nas mais variadas e diferentes áreas. Como instituição confessional cristã e luterana, a UBRA acredita na educação
como um elemento de transformação e progresso da sociedade, a partir do desenvolvimento das inúmeras vocações humanas. Mas, além desse compromisso com a ciência e a sociedade, a UBRA acredita na transformação interior e espiritual de cada ser humano. E é por isso que ela dá testemunho de sua fé, crendo e confessando num Deus que nos guia, orienta e protege em todos os nossos caminhos, mesmo em meio a tantos desafios e dificuldades enfrentados ao longo desses 48 anos. A UBRA quer continuar forte ao celebrar mais um ano de vida, mantendo o compromisso de oferecer uma educação de qualidade e transformadora, mas sem nunca perder a conexão com o motivo pelo qual foi criado: revelar o amor de Deus em Cristo Jesus, cuja essência está expressa no seu lema: a verdade vos libertará. Como disse o sábio Salomão, tudo neste mundo tem o seu tempo. Hoje é tempo de agradecer pelas incontáveis bênçãos derramadas sobre a nossa UBRA. Mas também é tempo de pedir que Deus continue a caminhar conosco, nos dando coragem, ânimo e muito amor em tudo o que fizermos, para que esse grande projeto educacional que é a UBRA continue a transformar vidas neste mundo e pela eternidade. Parabéns a todos que fazem parte desta linda história. Parabéns à nossa UBRA.